Gerluce vai descobrir o pior segredo do pastor, algo chocante que nem a própria filha sabia. Kelly ficará chocada ao saber que o pai está envolvido até o pescoço numa tramóia horripilante junto com Santiago Ferretti. Todos ficarão sabendo qual é a ligação entre os dois. E diante da igreja lotada, o pastor irá confessar o pior segredo. Tudo acontecerá quando Viviane vê o pastor conversando com Santiago Ferretti quase em frente ao posto da comunidade da Chacrinha. Ela acha a situação estranha e fica observando tudo. Enquanto isso, Santiago, em voz baixa, conversa com o pastor. Desconfiada, Viviane comenta consigo mesma: mas o que será que o Dr. Ferretti quer com o pastor Albérico? Que eu saiba, eles não têm nenhuma ligação. Ela segue atenta, enquanto Santiago avisa o pastor: continue assim, pastor. Continue fazendo o que vem fazendo, bem feito, por sinal. Prometo que não vai se arrepender. Nervoso, o pastor olha para todos os lados e diz: espero que esteja certo, doutor. Eu não quero que isso me dê problema. A minha filha nunca me perdoaria se descobrisse que eu estou fazendo uma coisa dessas. Santiago manda ele deixar de ser frouxo. Presta bem atenção, ninguém vai descobrir nada. É só a gente continuar agindo da mesma forma. Confia em mim. Enquanto Viviane segue atenta, o pastor pergunta: e me diz uma coisa, doutor. Quando vai ser dado o próximo passo do nosso esquema? Esperto, Santiago explica que em breve ligará avisando os detalhes do próximo movimento deles. Santiago deixa o local e, com a pulga atrás da orelha, Viviane fala para si mesma: mas o que um homem tão poderoso quanto o Dr. Santiago quer com o pai da Kellen? No outro dia, Kellen chega no posto de saúde da comunidade da Chacrinha. Ao ver a moça, Viviane não se segura e pergunta: eu sei que não é da minha conta, mas me diz uma coisa, Kellen. Ontem, por acaso, eu vi o teu pai. Ele estava aqui na frente do posto, conversando com o Dr. Santiago Ferretti, o dono da fundação que fornece os remédios aqui para a comunidade. Eu não sabia que eles eram próximos. Kellen se assusta na mesma hora e diz: o meu pai conversando com o dono da fundação? Você tem certeza, Viviane? Porque eu não tô sabendo de nada. Viviane afirma que viu com os próprios olhos, que não está enganada, e confessa que achou tudo muito estranho. Kellen comenta: muito estranho mesmo. O meu pai nunca falou nada sobre isso. E olha que ele sempre me fala tudo. O que será que ele está escondendo? Viviane explica que não quer o seu nome envolvido em fofocas, que apenas está comentando uma situação estranha que presenciou. Kellen avisa: não se preocupe com isso, você fez muito bem. Seja lá o que for que meu pai estiver escondendo, eu vou descobrir. Só espero que ele não me decepcione. Com o pé atrás com o seu pai, no culto, Kellen observa o pastor pregando diante da igreja lotada. O homem de Deus explica: Deus não gosta de pessoas mentirosas, pessoas que enganam. Se vocês querem continuar essa caminhada do lado do Senhor, é preciso que a vida de vocês seja um livro aberto. Eu tenho bem aqui ao meu lado a minha filha, que sabe muito bem disso. Sabe que entre eu e ela não existe segredos. E é assim, irmãos, que deve ser a vida de vocês com o Senhor. Um livro completamente aberto, para que não haja desconfianças da fé de vocês com Ele. Enquanto o pastor segue pregando para o povo da igreja, Kellen segue observando e pensa para si mesma: como pode meu pai falar uma coisa dessas? Ele prega uma coisa e faz outra. Eu preciso muito descobrir o que ele e o Santiago Ferretti têm em comum. Assim que o culto termina, o pastor vai para um canto, quando de repente o telefone dele toca.
Kellen observa tudo e se aproxima, sem ser notada. Do outro lado da linha, Santiago fala: "E então, pastor, como estão as coisas por aí? O povo continua lotando a igreja?" Sem imaginar que Kellen está logo atrás, escutando tudo, o pastor fala: "Sim, doutor, cada dia tem mais fiéis. Eles estão vindo de toda parte. Eu acho até que a gente vai ter que alugar um espaço maior. A igreja está ficando pequena para tanta gente." Do outro lado da linha, Santiago fala: "Isso é música para os meus ouvidos. Quanto mais gente, melhor. Quanto mais gente, mais a gente vai sair ganhando nessa parada. Mas não vai deixar a peteca cair, pastor. A gente não pode dar mole. Eu já passei as coordenadas pro Macedo. Amanhã mesmo, ele vai se encontrar com você naquele mesmo local. Tá me entendendo?" Kellen segue observando o pai, enquanto ele fala: "Amanhã então." "Certo, doutor. E pode ficar tranquilo que eu tô com os olhos bem abertos. Eu só tenho medo se algo der errado, alguma coisa respingue em mim depois." Kellen segue tremendo dos pés à cabeça e pensa a si mesma: "Mas no que será que meu pai tá metido? Pra ele tá falando desse jeito, deve ser algo muito grave. Seja lá o que for, eu preciso enfrentar isso." Do outro lado da linha, Santiago dá uma dura no pastor. "Já falei pra deixar de ser frouxo, pastor. Segue enganando esse povinho idiota aí. Você vai ver, vai dar tudo certo. O povo gosta de ser enganado. Agora eu preciso resolver umas outras coisas aqui. Amanhã, hein? Fica atento." Logo depois, em casa, Kellen observa seu pai guardando uma coisa em uma gaveta, ainda mais desconfiada da atitude do pai. A moça segue prometendo a si mesmo descobrir o que ele está escondendo. No outro dia, ela chega à casa de Lígia e Joeli e comenta suas desconfianças sobre seu pai. Pasma com a revelação, Lígia comenta: "É muito estranho mesmo. Um homem daquela envergadura, nojento, de assuntinho com teu pai, Kellen." De repente, Gerluce chega e pergunta de quem eles estão falando. Joelle interrompe e diz: "Eles estão falando do Santiago Ferretti, aquele que é o dono da fundação, que fornece os remédios para a farmácia popular aqui da chacrinha." Na mesma hora, Gerluce sente um frio na espinha e questiona: "Eu posso saber por que motivo o nome daquele homem está na boca de vocês?" Kellen explica tudo o que aconteceu, afirmando que está com medo de ser decepcionada pelo seu pai. Com raiva da cara de Santiago Ferretti, Gerluce avisa: "Eu não gosto nem um pouco da cara daquele homem. Aquele não é amigo de ninguém. Mas eu vou te ajudar, Kellen. Vou dar um jeito de descobrir no que o teu pai está envolvido. Mas vai se preparando, que coisa boa não é. Tudo que vem de Santiago Ferretti não presta." Kellen agradece pela ajuda de Gerluce, prometendo que também ficará atenta em seu pai. Enquanto Gerluce vai para o serviço na casa da Arminda, Kellen retorna para casa com o pensamento de abrir a gaveta, a qual viu ele escondendo alguma coisa. Mas no meio do caminho, ela se depara com o pastor, indo em direção ao mirante. Mas o que o meu pai quer subindo o morro uma hora dessas? A cada segundo que passa, mais desconfiada ainda, a moça decide seguir o homem, até que em um determinado ponto, ela vê o pastor se encontrando com Bagdá, com os olhos arregalados. De longe, Kellen observa o pai conversando com Bagdá. Devido à distância, ela não escuta o teor da conversa e segue intrigada com tudo o que está acontecendo. Enquanto isso, o dono do pedaço comenta com o pastor: "Aham, deixa eu te falar uma coisa, pastor. Só para me entender a situação. O bom homem de Deus não tá de leve trás. Não tá fazendo isso comigo." Borrado de medo, o pastor se segura nas próprias pernas e diz: "Leve trás? Mas é claro que não. Nunca. Nunquinha mesmo, Bagdá. Eu jamais faria uma coisa dessas com você. Aliás, eu tô aqui pra
fazer um parecer de como estão os negócios. Tudo aquilo que você imaginou tá acontecendo. Tá tudo dando certinho. Enquanto Kellen segue observando, sem escutar a conversa devido à distância, Bagdá encara o pastor nos olhos e diz: "Ah, é? Tudo dando certinho? Mesmo?" O pastor balança a cabeça, confirmando que sim, enquanto o Bagdá continua: "Conforme for entrando, eu vou mandando mais. A gente tem que fazer esse negócio estourar cada vez mais. Eu conto com você, pastor. E é claro, com os irmãozinhos da igreja. Quem diria que lá atrás, quando a gente começou com tudo isso, que a gente ia chegar nesse nível. Agora tudo que temos que continuar fazendo é seguir dando andamento. Só não vai marcar bobeira, pastor. Eu não quero parar atrás das grades, porque se eu cair, você cai junto." O pastor engole as palavras de Bagdá a seco, deixando claro que fará de tudo para que o negócio deles continue dando certo. Kellen observa o pai indo em direção para sua casa. Enquanto isso, na mansão da Arminda, escondida, Gerluce observa mais uma conversa entre a patroa e Santiago Ferretti. Suando frio, ela escuta quando Santiago diz: "Enquanto aquela árvore estiver dando fruto, a gente mantém ela em pé." Arminda interrompe e diz: "Mas o dia que ela secar, a gente corta a raiz." Santiago complementa: "Com certeza. Árvore que não dá fruto, a gente tira do caminho. É isso que a gente vai fazer com aquele pastor, caso a fé dele no nosso negócio caia por terra." Gerluce escondida estrala os olhos, prestes a descobrir o segredo horripilante do pastor, o qual é ligado em Santiago Ferretti, Bagdá e também em Arminda. Santiago explica para Arminda que está de olho no pastor, deixando claro que se ele deixar alguma ponta solta não irá perdoá-lo. "Você sabe muito bem, Arminda, que quem erra comigo, erra só uma vez. Querendo ou não, aquele pastorzinho de metigela tá quebrando um galho danado. Enquanto ele tiver fiéis, o nosso negócio tá de pé." É nesse momento que Santiago Ferretti comenta com Arminda qual é o segredo que liga eles ao pastor da comunidade da Chacrinha. Gerluce quase cai para trás com a descoberta, e ao perceber que a conversa entre os vilões acabou, se afasta, indo até a cozinha para tomar um copo d'água. Ela sabe que devido à gravidade e complexidade do segredo horripilante que envolve o pastor, precisará da ajuda de Paulinho. Decidida a colocar os vilões atrás das grades, a mocinha liga para o delegado e diz que está precisando da ajuda dele. O homem da lei se coloca à disposição, questionando qual é o problema que precisa ser resolvido. Tremendo dos pés à cabeça, Gerluce pede para se encontrar com ele. Frente a frente com o delegado, a mocinha fala: "Eu acabei de descobrir uma coisa terrível. Eu não sei nem por onde começar. Eu só peço paciência e que você me entenda." O delegado explica que, dependendo dele, a ajudará em qualquer situação. Pede para ela se acalmar e explicar tudo em detalhes. Assim que toma um fôlego, Gerluce fala: "Eu tenho certeza que com o que eu acabei de descobrir, vou conseguir colocar o Dr. Ferretti e a Dona Cobra atrás das grades. Só que eu tô confusa, eu preciso muito da tua ajuda. Tenho medo de colocar os pés pelas mãos e aqueles dois sem vergonha saírem ilesos disso. Mas o pior é o pai da Kellen. Ela vai se decepcionar muito com ele." Ansioso, o delegado pede para ela contar logo o que foi que descobriu. Gerluce conta todos os detalhes da descoberta, deixando o delegado boquiaberto. "Caramba, quer dizer então que ele só tem pose de gente da alta sociedade. Que a atitude deles e o que eles fazem são de gente da pior espécie, Gerluce." O delegado explica para Gerluce que eles precisam de uma prova concreta contra os vilões. "Para eu pedir um mandato de prisão para o juiz? Só com provas. Senão, nunca que ele vai expedir um mandato, ainda mais contra esses dois.
A gente precisa se preparar, Gerluce. E quando eles menos esperar, puxamos o tapete deles. Esperto e experiente, o homem da lei diz que tem um plano, mas que ele deve ser seguido à risca. Enquanto isso, Kellen, em casa, observa o pai mexendo na gaveta mais uma vez, a um passo de descobrir o que tanto seu pai esconde. A mocinha espera até que ele deixe o local, e percebendo a barra limpa, Kellen vai até a gaveta, abre e começa a fuçar, e ao não encontrar nada, comenta a si mesma: mas será que ele tirou daqui? O que o meu pai tanto faz nessa gaveta? Parece ser algo importante. E se ele não me conta, é porque está escondendo algo de mim muito grave. Poucos minutos depois, o pastor retorna para o quarto e, ao ver a filha ali, questiona: minha filha? O que você está fazendo dentro do meu quarto? Que eu saiba que não tem nada que pertence a você. Com o pé atrás com o pastor, ela pensa em desabafar tudo o que está descobrindo, mas com receio, ela decide se calar e disfarça. Eu sei, pai, é que eu tava indo pro meu quarto e de repente eu entrei aqui, eu acho que eu me confundi. Eu tô muito confusa e acabei entrando sem querer. Assim que sua filha sai do quarto, o pastor pensa a si mesmo: será que a Kellen está desconfiada de alguma coisa? Não pode ser. Isso só pode ser coisa da minha cabeça. Ela não pode descobrir essa pouca vergonha. Não agora. Não mesmo. Eu só espero que Deus um dia me perdoe pelo meu fracasso. Novamente, Kellen decide seguir o pai, até que de repente observa ele se encontrando com Macedo. Fica estarrecida ao ver o braço direito de Santiago Ferretti alcançar uma bolsa para o pastor. O que será que tem naquela bolsa? Isso tudo é muito estranho. Eu preciso saber o que tem dentro daquela bolsa. Não vou descansar até descobrir. O pastor retorna para casa e, embaixo da cama, esconde a bolsa que recebeu. Perplexa, Kellen observa tudo. Enquanto isso, na mansão, Josefa percebe Gerluce distraída e questiona: Gerluce, minha filha, que tanto você olha para aquele lado de lá? Tô falando com você, Gerluce. Com o pensamento longe, Gerluce não dá ouvidos, sai de perto da senhora e vai em direção a um canto da casa, onde Santiago e Arminda estão conversando. Gerluce começa a gravar a conversa, bem na hora em que Santiago fala: já tá tudo preparado. Essa vai ser a última vez. Aquele pastor vai dançar. Escondida, Gerluce segue gravando. Sem perceber nada, Arminda comenta com Santiago: você tem certeza que quer mesmo fazer isso? A árvore ainda não secou. Aquele pastor ainda pode dar muitos frutos. Santiago explica que o pastor anda com muito medo que algo dê errado e teme que isso possa atrapalhar os negócios. Pessoa com medo não faz bem perto da gente, Arminda. Vamos apagar aquele pastor o quanto antes. Só esperar o próximo objetivo ser concluído e deu pra ele. E outra, ninguém vai notar nada. Ele é um insignificante. Tem lá aquele povinho que idolatra ele. Mas é só isso e deu. Todo mundo vai esquecer. Rapidinho dele. Gerluce segue gravando todo o esquema sendo revelado bem na sua frente. Agora vocês me pagam. Tudo o que fizeram de ruim será cobrado. Gerluce vai até um canto da casa e envia a gravação para o delegado. Através de mensagem, ele explica para ela que pedirá 3 mandatos de prisão. Logo em seguida, Santiago e Arminda aparecem na sala sorrindo, diante de Josefa e de Gerluce. Intrigada com a alegria da filha, Josefa pergunta por qual motivo ela está tão feliz. Na frente de Gerluce, Arminda tenta humilhar a própria mãe. Isso não é da sua conta, vai achar o que fazer. Velha intrometida, irritada com a cena chocante. Gerluce olha para a vilã e diz: deixa, dona Josefa, quem ri por último ri melhor. E a cobra da sua filha ainda vai pagar caro por isso. Santiago manda Gerluce se pôr no lugar dela
Quem você pensa que é pra falar assim com a sua patroa? Bota essa mulher no olho da rua, Arminda. Chegou a hora. Eu vou fazer de tudo pra essa malcriada não conseguir emprego em lugar nenhum dessa cidade. Gerluce debocha da cara dos dois, dizendo que não vai mais precisar das esmolas deles. De repente o delegado chega na mansão, ainda sem saber que uma coisa horripilante vai acontecer. Arminda pergunta qual o motivo daquela invasão e o delegado diz: é muito simples, dona Arminda. Estou aqui porque tem uma ordem do juiz. Uma ordem para levar a senhora e o Dr. Ferretti presos. Ferretti olha para Gerluce e percebe que algo saiu do controle. Esperto, ele diz para o delegado que isso só pode ser um equívoco, mas o homem da lei diz que não, e pede para eles lhe acompanhar numa boa. Eu vou grampear os dois. Tenho aqui em minhas mãos uma ordem do juiz para prendê-los. A Arminda dá pulo de raiva e grita: ordem do juiz? Você só pode estar brincando com a minha cara. O que foi que eu fiz de errado? O delegado explica que a acusação é gravíssima e que nenhum advogado do país conseguirá tirá-los da cadeia. Santiago ri da cara do delegado e avisa: você perdeu a noção do juízo, não é mesmo, delegado? Eu sou o Dr. Santiago Ferretti. Sou eu quem salva a vida de todo aquele povo lá na chacrinha. Isso aí é uma acusação infundada contra a minha pessoa e contra a pessoa da Arminda. O delegado diz que não é não. Avisa que graças a Gerluce conseguiu os mandatos e que vai levá-los. Os dois vilões se desesperam ao ficar sabendo que Gerluce tramou tudo contra eles. Enquanto isso, na igreja, diante de todos os fiéis, o pastor Albérico segue com sua pregação, quando de repente Kellen joga a bolsa no meio da igreja, dizendo que ali tem uma coisa muito errada que seu pai vem fazendo há um bom tempo. Todos os congregados começam a murmurar entre si, percebendo que foi desmascarado. O pastor pergunta para sua filha: mas o que você está fazendo? Eu posso explicar tudo. Não é nada disso que você está pensando. Consciente da situação, Kellen pede para o seu pai parar de mentir. Avisa que sabe de tudo e que não irá perdoá-lo. Suando frio, o homem questiona: como assim não vai me perdoar? Do que você está falando? Eu sou teu pai. A moça avisa que ele feriu um dos pecados capitais, que foi a ganância, junto com tantos outros. Você mentiu para mim e para toda essa gente que vem aqui ouvir o Senhor. Agora eles precisam saber quem é de verdade e o que está fazendo, junto com aquele homem, Santiago Ferretti. Eu exijo que o Senhor vá até aquele microfone e abra o bico, senão eu mesma vou fazer isso. Sem saída, o pastor Albérico olha para todos os congregados e começa a confessar tudo. A minha filha tem razão. Eu já venho fazendo uma coisa de errado há um bom tempo aqui na igreja. Todos vocês precisam saber o que tem nessa bolsa. Eu recebo todo mês uma dessas, desse tal doutor Santiago Ferretti. Kellen vê o pai confessar para todos que usava o CNPJ da igreja para lavar dinheiro para Santiago Ferretti. O pastor segue confessando. Bom, para encurtar o assunto, eu declarava esse dinheiro como doação de vocês que vêm aqui na igreja. O pastor também será preso, assim como Santiago e Arminda. Você já suspeitava que o pai da Kellen estava fazendo algo de errado? Deixe a sua opinião aqui embaixo, que eu vou ler uma por uma. Aproveita e me conta de qual cidade você assiste a novela Três Graças. Inscreva-se no canal e clique no botão de gostei.